Olá, meu nome é Patrícia Anastácio, eu sou advogada e conselheira aqui da ASP. Em nome da ASP, gostaria de agradecer, na pessoa do nosso presidente, André Garcia, a nossa vice-presidente, Renata Maris, a diretora cultural, doutora Clarice. Agradeço a presença de todos que estão online. E dando continuidade, aqui no mês, no mês de março, aqui na ASP, na maratona dos eventos e palestras todas gratuitas, aqui dentro da plataforma e também presencial. No dia de hoje, iremos falar sobre recolocação profissional e transição de carreira. Teremos duas palestrantes, doutora Alexandra Lazanzi e a doutora Carolina da Rocha Morangi. Doutora Alexandra Lazanzi, ela é diretora de recursos humanos da Ideias Arvos e idealizadora do H2O. Ela tem formação executiva em mercado de longevidade, administração, negócios e marketing na FGV. É design de futuros na Esho, Desibre, opa, Futures, executiva no campo de desenvolvimento humano e organizacional, com uma carreira desenvolvida no mercado financeiro e uma transição significativa para o empreendedorismo social, quando iniciou uma jornada de desenvolvimento e inclusão de jovens diversos no mercado de trabalho. Já a doutora Carolina da Rocha Morangi, que vai falar sobre recalculando a rota, os desafios de seguir um novo caminho na carreira jurídica, ela é advogada, formada pela Universidade de São Paulo, com LLM em arbitragem comercial internacional pela Universidade de Estocolmo. Ela é consultora na Lawrence Simmons, conselheira do canal de arbitragem e ranqueada pelo Rose Hall Legal Global em 2021, 2022 e 2023 como Future Lender in the Arbitration Brasil. Doutoras, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade nessa noite. Agradeço a todas. E, doutora Alexandra, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Patrícia, pela introdução. Eu sou psicóloga de formação, né, e todas as demais formações que vieram posterior foi muito decorrente ao mercado e todas as transições que eu fiz. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, falar de transição de carreira pelas lentes do design, que é uma cadeira e um objeto de estudo desde 2017, quando eu entendi que a gente consegue construir futuros desejáveis a partir do design, né? O design sempre foi um instrumento muito focado em produtos e serviços, e hoje a gente consegue olhar o design dentro de uma estrutura de como que a gente vai trabalhar a nossa carreira, o nosso futuro e desenhar isso. A gente tem alguns futuros, e é disso que eu vou falar. Eu não sei se a doutora Carolina vai falar agora, ou se eu já entro com a minha apresentação, como que posso já compartilhar minha tela. Pode já Pode. compartilhar, a Carolina fala em seguida. Obrigada, viu, Carolina? Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela que é muito mais um apoio visual para a gente conversar, e essa apresentação eu posso depois deixar compartilhada com vocês e com todo mundo que, para que as pessoas que têm acesso a essa aula possam baixar também. Porque quando a gente fala de navegar transições de carreira pela lente do design, a gente fala de fazer uma coisa simples, né? Então, o design, ele basicamente é você pensar simples, soluções simples, trabalhar com a realidade que você tem no momento, em mãos, entender que a partir dessa realidade, com as interações que você tem com esse contexto, a gente pode construir outros futuros. Né? E no life design, a vida de trabalho ela é entendida como uma série de projetos. Né? O cliente que está fazendo o seu life design, ele é um autor, e o designer e o design think é um instrumento para que a gente possa fazer uma autoexploração e uma construção consciente desse futuro. Então, quando a gente faz um life design, a gente identifica as ofertas de contexto, basicamente. E quando eu falo de contexto, o contexto ele molda as pessoas enquanto é moldado por elas. Né? Então, a partir dessa interação da agência humana com o que a gente tem de realidade, a gente faz uma autoconstrução intencional.
Então, você acaba desenvolvendo a sua capacidade de aprendizado e a sua capacidade de se construir e reconstruir a cada fase, como se fosse uma bússola, né? Então, a gente não controla o mar, a maré, os ventos, as correntezas, nem as tempestades que virão, né? Mas a gente pode ajustar as velas, né? O leme aí para conseguir navegar nos mares que a gente quer. Então, o design é muito sobre isso. E um ponto super importante que em muitos momentos da minha carreira eu tive muitas dúvidas, a gente está acostumado a olhar a carreira e a gente tem uma crença, né, de sucesso como uma coisa muito linear. E a gente entende que momentos de carreiras não precisam seguir um padrão. A gente vai ter momentos diferentes na nossa carreira e na nossa vida. Então, a gente pode sim ter um crescimento tradicional e escadinha, mas passa por algumas montanhas russas. A gente evita sempre o burnout, mas a gente pode chegar lá também. Então, isso é importante, né? Então, a gente, num primeiro momento, quando a gente pensa em vou fazer um life design, é entender que tá tudo bem, né? O momento que a gente está vivendo é o melhor que temos. Tem um dos conceitos do life design chama good enough for now, que é suficientemente bom para o agora, não para sempre, mas para agora. E com isso em mente, a gente entende que a vida é uma série com diferentes temporadas que a gente vai precisar protagonizar, né? Então, eu estou hoje na minha sexta temporada. Eu sou uma executiva hoje do mercado de desenvolvimento humano dentro de uma incorporadora que está super relacionada com design, arquitetura, que é um ambiente que me preenche. Ao longo da minha jornada, e quando eu olho o meu LinkedIn, e aí tá aqui o QR Code, quem quiser me adicionar para a gente trocar ideia, fique à vontade. Mas o LinkedIn ele tem ali a linearidade da história, né? O que aconteceu, vai contar uma historinha muito linear. Mas não é exatamente, a vida não é exatamente assim, né? O LinkedIn ele é só um documento. Eu acho que a doutora Carolina depois vai falar um pouco sobre isso. Mas nas temporadas anteriores, né? Ou seja, eu estou na minha sexta temporada da minha vida e de trabalho, já explico por quê. Eu cresci em Minas, em Alfenas, vim para São Paulo para estudar psicologia. Em algum momento da faculdade, fui fazer um intercâmbio, morei fora um ano, voltei e ingressei no mercado de trabalho, no mercado financeiro. E fui, né, na minha segunda temporada aí, buscando segurança, estilo de vida ali de uma executiva dentro do mercado financeiro. Chegou um momento que aquilo deu uma bagunçada e eu entrei num burnout e numa montanha russa. Falei, não, não é nada disso que eu queria estar fazendo na minha vida. Eu não combino com isso, não faz sentido. Eu nem sei se eu sou um bom RH, né? Então, entrei numa fase de questionamento e aí saí para minha terceira temporada em busca de alguma coisa. E fui estudar design, né? Então, sempre gostei muito de criatividade e o design estava muito relacionado com isso para mim. Fui entender um pouco mais, fiz o curso da faculdade de Stanford de design e encontrei lá o Life Design Lab, que é um laboratório onde eles trabalham design, isso foi em 2017, trabalham design com olhar para carreiras. E eu estava naquele momento numa bela de uma montanha russa, tentando encontrar um caminho, né? E quando eu entrei no átrio do Life Design Lab, tinha essa placa, né? Que é nada é um erro, não tem vitória, não tem falha, só tem o fazer. E eu, na verdade, naquele momento não me entendi muito bem, falei, nossa, né? Ok. E ao longo da jornada, onde eu fui entendendo como é que funciona o design, eu entendi que tá tudo bem. Não, tudo é matéria-prima para a gente realizar coisas lá na frente. E aí, o que é o design, né? O design ele existe já há um bom tempo. O David Kelley, ele é um dos pais do design para além dos produtos e dos serviços, né? Ele é um cara que olhou o design e falou, poxa, eu consigo resolver problemas complexos com isso. E a partir disso, ele começou a fazer um trabalho. Então, ele fundou a IDEO, que é uma empresa de design thinking, com uma abordagem um pouco mais ampla de produtos e serviços, uma abordagem muito mais multidisciplinar, onde incentiva o pensamento criativo e a colaboração como parte de um processo de aprendizagem. Então, as falhas são parte do processo e está tudo bem. Então, como é que eu uso isso? O design thinking
como a gente conhece hoje, ele é resultado, obviamente, de várias contribuições, não só do David Kelley, mas a IDEO, com a parceria da Universidade de Stanford, transformaram isso em um movimento mais global a partir da virada do século, aí, influenciando outros designers, e não só designers, mas profissionais de outras áreas, assim como eu. Né? Então, a IDEO, a Stanford e o Life Design Lab, hoje, são pontos de referência, né? E eu recomendo fortemente que todo mundo entre ali e conheça um pouco do trabalho deles, que é impressionante. Mas falando rapidamente da metodologia, o modelo mental do design ele é estruturado em torno de 5 fases. Isso para a criação de qualquer coisa. Onde a gente entra num processo de olhar e aceitar com empatia, definir um ponto de partida ou um problema de fato a ser resolvido, para que aí a gente comece a entrar no processo criativo de ideias. A partir dessas ideias, a gente cria protótipos e cria testes. E é isso, a vida é always on beta, como eles gostam de dizer. A gente está sempre prototipando, testando, aprendendo e ajustando. Então, quando a gente entende isso, a gente olha para a nossa carreira de uma outra forma e com um olhar um pouco mais cuidadoso para o que é positivo. Né? Inclusive, tem um exercício super legal que chama, que é o do Good Enough for Now, onde você vai fazendo questionamentos diários. O que que eu aprendi? Quem eu ajudei? O que que eu comecei, que vai te ajudando a entender que o ambiente que você está não é tão ruim quanto parece. Né? Como era na minha cabeça lá no mercado financeiro em 2016 para 2017, e que eu falei, cara, eu não conecto com isso. E não, eu conecto com muita coisa, eu vinha descobrir depois, fazia muito sentido estar lá. E aí, quando eu volto, eu comecei a fazer, tive uma reorientação radical na carreira, comecei a trabalhar com jovens da periferia para desenvolvimento de carreira, então fui para o mercado de educação, então usei esse modelo do design para ajudar esses garotos a se desenvolverem. Isso foi super intenso, foi incrível, aprendi muito, mas alguma coisa faltava. Né? E eu comecei a pensar, né? Por que que eu não estou me adaptando nisso? Estou no mercado criativo, trabalhando com jovens criativos, e eu lembrei das dimensões da adaptabilidade, dos capitais da longevidade. A gente tem questões chaves que a gente precisa responder e algumas dimensões, né? Se eu preciso ter atenção porque eu tenho um futuro. Eu tenho um futuro, tenho um capital da longevidade que é a saúde, eu preciso cuidar dela. Eu preciso controlar esse meu futuro. Para eu controlar, eu preciso ter conhecimento. E eu preciso pensar o que que eu vou fazer com esse futuro. Né? Então, me questionar e ter intencionalidade. Aquela deixar a vida me levar na carreira não é o mundo ideal. Né? Então, a gente também precisa de um capital social para a gente conseguir também fazer esses movimentos e trocar. A troca e a colaboração para o design é primordial. E eu preciso ter confiança para fazer as mudanças, né? E o capital financeiro não deixa de ser importante. A gente não pode jogar tudo para o alto, porque temos contas para pagar, enfim, uma série de coisas. Então, a gente precisa planejar essa transição de uma forma que considere aí essa missão da adaptabilidade, que é um assunto que eu sempre estudei, e eu gosto muito. E aí eu criei o meu primeiro protótipo, que é H2, que é nada mais porque esse maisinho, porque eu não trabalho só, eu sou uma colaboração, né? Então, além da minha atividade executiva na Ideias Árvores, eu faço um trabalho de life design, uma mentoria. Então, o meu primeiro protótipo foi entender que existem determinantes pessoais e determinantes sociais, e que a vida, isso aqui esse arco-íris, é um arco-íris de papéis que a gente vai acumulando ao longo da nossa jornada. Então, eu tenho minha primeira fase até meus 15 anos, que eu estou ali me desenvolvendo, explorando tudo. Começo a entrar numa fase de exploração profissional, exploração de ambições, para chegar numa estabilidade até os meus 45 profissional. E tá tudo bem se eu não cheguei, porque aqui às vezes acontece um crash, da gente começar a se questionar, será que é isso? Será que não é? A gente acumulou papéis, né? Eu era estudante, trabalhador, mas, enfim, como é que eu estou lidando com isso? E aí foi o meu primeiro protótipo aqui, e aí eu entendi, será que é o jovem, o meu público? Né? Então eu estava sentindo falta desse conteúdo mais hard, ou seja, esses papéis todos acumulados, né, que a gente vai carregando e que são de fato o momento que eu vivi. Então isso conectava muito comigo. Eu estava com 35 anos quando eu saí do mercado financeiro.
né, 35, 36, 36. E aí, no meu, comecei a trabalhar um pouco mais com essa visão e fiz o meu segundo protótipo, que foi buscar um caminho, né? E comecei a estudar inteligência emocional, que entendi que me faltou, e ela é importante para uma transição de carreira, a gente entender aonde estão os nossos gatilhos, aonde estão as nossas zonas cinzas, porque a inteligência emocional a gente pode dividir ela em quatro grandes áreas, né? Em dois grandes eixos e quatro grandes áreas. O primeiro eixo é reconhecimento. Eu preciso reconhecer o que se passa comigo, o que se passa com o meu interlocutor. E eu preciso regular. Eu não posso sair do mercado, dizer, poxa, eu não conecto com nada disso, muito obrigada, senhores, estou indo para a Califórnia estudar alguma coisa. Né? Não foi um movimento acertado daquela forma que foi feito, mas enfim, não tem falha, não tem erro, é tudo matéria-prima, né, para a gente se realizar. E tem esse eixo de reconhecer também o ambiente e regular esse ambiente que eu estou. Né? Isso vai ajudar muito. E aí eu fui entender um pouco mais sobre isso, fiz uma certificação, que é um assessment para a gente mapear aí a maturidade emocional. E aí eu evoluí um pouco mais nessa ideia, né, do que é fazer um life design, né? Quando a gente olha para design, a gente tem também o design de futuros, do Joseph Voros, que é o Desirable Futures, que é quando a gente olha a identidade e adaptabilidade dentro de um cone, né? Então, quando eu olho o meu presente, o meu futuro, eu tenho um futuro que é possível, ou seja, todas as possibilidades que eu tenho, a partir do agora, né? Olhando o meu contexto, entendendo quem eu sou, eu tenho um futuro que é provável, que é a maior chance de ocorrer. Se eu fizer determinado movimento, eu vou para lá, se eu fizer determinado movimento, eu vou para cá. Mas o que de fato eu quero? Então, isso acaba sendo um espectro que, no processo de design, a gente abre e fecha algumas vezes para a gente convergir e divergir e convergir novamente, né? Para a gente entender para onde a gente quer ir e buscar ajustar essas velas, né? Para que a gente navegue os mares interessantes aí que a gente conectam com a gente. Existe uma ferramenta de colaboração que eu gosto muito e eu uso que é o Miro Design. Aqui eu monto os frameworks, porque o design ele trabalha muito com framework. Então, quando a gente faz o primeiro passo, né, isso aqui uma das paredes aqui, cada quadradinho desse é um universo, tá? É uma reunião aí, um sprint. Não sei se vocês já ouviram falar, o sprint ele é você percorrer grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Então, ele é um processo criativo, a gente trabalha com post-it, a gente vai colocando ali, esses post-its vão sendo mexidos aí até a gente chegar aqui no design de futuros, que é para onde eu quero ir, e começar a fazer o design das conversas, com quem que eu vou me conectar, por quê? Porque ninguém faz nada sozinho para o design. E entender também qual é o nosso arquétipo, assim como as marcas, a gente tem um arquétipo, né? Então, como é que eu sou percebido, né? O que que eu quero passar? Então, a gente começa a entender para onde a gente quer ir. Usando o meu exemplo pessoal, o mundo da criatividade sempre foi uma paixão. E o mercado financeiro foi o que foi acontecendo. Eu gostava muito do marketing, queria estar mais conectada, e era business partner de riscos, né? Eu estava com o pessoal de analytics. Então, assim, a gente começa a se entender e a gente começa a navegar esses mares. Né? Então, a Ideias Árvores hoje faz muito sentido. Voltar para uma cadeira executiva dentro de uma empresa de design e arquitetura está muito conectado com o que eu quero para o meu futuro lá na frente. Então, quando a gente fala de um processo de design our life, né, a gente tem cinco fases. A primeira é a gente entender, explorar as paixões, os valores, as habilidades. E por que paixões? A gente tem uma crença, qual que é a sua paixão, o seu propósito? Isso não existe. Quer dizer, tem até alguns sortudos que têm uma única paixão e um propósito muito firme, mas 20% da população global tem uma única paixão. Isso não é a Alexandra que está dizendo, tem um livro que chama. Eu depois mando para vocês, mas sei lá, Time for Proposal, que é um estudo científico, ele é um livro antigo, que ele cara fala exatamente isso: 20% da população global tem uma única paixão. Então, vamos mapear. E até a paixão de agora pode não ser a paixão de amanhã, porque a vida é uma série, várias temporadas, e elas vão mudando. Mas a primeira fase é entender e fazer esse caminho para dentro, para depois a gente começar a fazer um caminho de gerar ideias, explorar possibilidades, né? Cone do futuro.
futuro? Como é que a gente trabalha isso? Os movimentos de carreira que vão fazer sentido? Quais são os futuros possíveis? Para a gente conseguir começar a prototipar, porque não tem fim. Aquela coisa, pois, aceita essa proposta, não aceita essa proposta, isso eu vejo muito acontecer. Tudo é um grande protótipo, a gente tem que testar, experimentar os possíveis movimentos de uma forma prática e tangível. Né? Será que é isso que eu quero mesmo? Para a gente não deixar e não se seduzir por coisas básicas e simples aí. E numa quarta fase, a gente começa a fazer uma avaliação de alguns protótipos, experimentações que a gente fez, para ter uma narrativa final. E o que é a narrativa final? Isso que eu acabei de fazer aqui, contando um pouco das minhas temporadas, é um exemplo de narrativa. Foi como eu escolhi construir a minha narrativa no meu design, de uma forma criativa, temporada, dando nomes às temporadas, mas isso depende, é muito individual. E aí, numa quinta fase, a gente implementa uma ação e elabora um plano de ação detalhado para a gente agregar novas atuações, né? E realizar uma transição para um novo caminho mais escolhido. Então, a gente percorre esse processo de quem eu sou, o que faz mais sentido agora, como que eu vou testar e prototipar e o que, e por onde. E aí, durante esse meu período de protótipos, eu dei aula na Startse, eu fui buscando caminhos e me experimentando, e sigo nesse processo. Então, esse grande projeto de life design, ele é um enorme de um protótipo, né? E eu venho agregando um pouco do que eu aprendi na comunicação e na publicidade com aqueles jovens sobre arquétipos de marca, porque na psicologia é muito claro, mas na marca é uma outra coisa, ou seja, quando eu falo Nescau e Toddy, são marcas concorrentes que têm arquétipos muito diferentes, né? E a gente, como profissional, a gente também tem o nosso. Então, a gente explora um pouco isso, entende a maturidade média emocional para lidar com as questões, tanto a potencial quanto a sob estresse, porque momentos de angústia virão. Quando a gente não tem clareza do que está acontecendo, a gente acaba, né? Então, a ideia do life design é ele ser um instrumento para que a gente consiga navegar por todas as temporadas da nossa vida de uma forma intencional, entendendo que as nossas ambições vão mudar também. E o que era muito bom pode não ficar mais. E o que era talvez muito ruim, talvez falta um pouquinho de análise nossa para ver que não é tão ruim assim e que está muito alinhado com o meu objetivo lá na frente. E aí, eu trouxe aqui algumas referências. Esse projeto da H2 ele surge muito desses dois primeiros livros aqui, que são escritos pelo Bill Burnett e o Dave Evans, que são os professores lá de Stanford do Life Design Lab. E eles têm, nesses livros a gente tem os exercícios de Life Design. Então, eu recomendo aí para quem esteja interessado em entender um pouco mais e fazer um design de carreira para si, uma exploração eu recomendo que use esses dois instrumentos aqui, que são esses dois livros. A gente não tem ainda eles em português. Eu tenho alguns exercícios que eu preparo, né, que já estão traduzidos, um deles eu vou compartilhar com vocês, e aí vocês compartilham aí com os inscritos, que eu acho que é legal, que é um check-in do design, que a gente faz a primeira sessão, vamos dizer assim, que eu acho que já ajuda bastante a tangibilizar. Mas, para quem tiver interesse, esses dois livros são incríveis e muito funcionais. Né? O de inteligência emocional, que é a teoria disso, e o Flow, ele esse sobrenome do Mihai, eu não consigo nem pronunciar, mas ele é um livro maravilhoso. Eu odeio essas coisas de felicidade, a psicologia da felicidade, ele não é um livro de autoajuda, mas ele é um livro técnico, que ele explica muito como que a gente entra e o que é o estado de flow. Que é quando a gente está trabalhando, sabe, você nem percebe o tempo passar. Por exemplo, quando eu estou fazendo life design, né, eu não percebo. É uma coisa tão, eu posso estar cansada, acabada, depois de um dia intenso de reuniões, fazer uma sessão de design me energiza. Então, a gente vai buscar isso, quando a gente pensa no life design. Então, essa é a minha contribuição aqui, quando a gente pensar no design de carreira, a gente não esquecer que as vitórias e as falhas são matéria-prima para uma próxima realização. Então, por mais que às vezes pareça que está tudo meio conturbado e que a gente está numa montanha russa, a gente parar, olhar e analisar e entender
toda essa confusão que está sendo vivida, quais são os padrões que eu tenho nela, para eu tentar entender o que faz sentido, o que me energiza, sem a utopia de um mundo ideal, mas sim qual é o contexto que eu estou e o que eu posso fazer com ele, vai ajudar muito a gente a ter sucesso nas transições e numa conversa com um headhunter, por exemplo, que ele quer te ajudar. Ele quer muito te ajudar, mas você precisa ter clareza do que você quer para que ele possa, de fato, te ajudar. Nesse QR Code, eu tenho uma pesquisa, NPS, aí, um pouco desse talk que a gente fez aqui, e tem uma última pergunta lá, que caso a pessoa tenha interesse em receber materiais ou participar de alguns encontros que eu faço uma vez por mês sobre life design, eu envio, a comunicação. Então, na última pergunta, tem lá, caso você tenha interesse, deixe os seus contatos. Então, eu agradeceria muito se o pessoal pudesse responder à pesquisa NPS para a gente seguir melhorando, porque é always on beta, né? E quem tiver interesse, deixe os contatos aí, a gente pode enviar alguns materiais para vocês. E é isso que eu tinha para compartilhar, com vocês. Eu acho que, enfim, a gente vai ter uma oportunidade aí de conversar e de responder. Parece complexo, mas é muito simples o design. Muito obrigada. Obrigada, doutora Alexandre. Para nós que nós somos advogados, a gente fica pensando nessa linha do tempo, né? Porque a gente vai passando a vida, os dias vão passando e a gente não vai tomando. Eu adorei essa questão da temporada. Eu estou na quinta temporada. Eu vou tentar descobrir qual é a temporada que eu estou aqui na minha vida. Eu fiquei pensando aqui. É. Mas, enfim. Não, Agradeço, obrigada pelo obrigada. excelente trabalho aí. Mas daqui a pouquinho a gente já volta a falar e eu vou passar agora, já imediatamente, a palavra para a doutora Carolina da Rocha Morandi, que vai dar continuidade, ao tema. Doutora, boa noite. Mais Obrigada. uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite, eu que agradeço, Patrícia, agradeço você, agradeço a ASP também, principalmente a doutora Clarice pelo convite, a Ana Marcato também, que lembrou do meu nome para estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui. Difícil de falar depois da Alexandra, é esse alto nível que a gente tem que manter, né? Eu nem me arrisquei a fazer um PowerPoint, porque quando eu vi que ela ia falar de design, eu falei, vai ficar pífio o meu aqui, então eu vou transformar num bate-papo. Mas o bom de falar depois da Alexandra é que eu fiquei pensando em algumas coisas durante a sua exposição e algumas coisas marcaram, chamaram minha atenção. Acho que tem muita relação com o que eu vou falar também, né? A questão de a gente não precisar desenhar uma carreira linear. A gente vive muito na expectativa que os outros põem na gente, que a gente mesmo põe na gente. Eu gostei muito do seu paralelo com as séries. Aqui a gente tem o Benê, que trabalha com a gente, e ele fala que na antiga encarnação dele como advogado. Eu achei as temporadas mais divertido. E aí também me lembrou, Alexandra, duas referências. A primeira é um TEDx da Mila Monteiro, não sei se você já assistiu, que chama Qual é a Sua Mochila? E a Mila faz uma super transição de carreira, fica aqui a indicação para todos vocês. Inclusive, ela era do mercado financeiro antes e mudou totalmente para ser uma instrutora de yoga. E ela fala exatamente disso, dos pesos das nossas decisões, da mochila que a gente carrega e como a gente deixa a nossa jornada mais leve. E a segunda referência que eu lembrei é do livro O Menino Topeira, a Raposa e o Cavalo, em que o menino é um diálogo que o menino e o cavalo estão numa floresta e o menino diz assim para o cavalo, eu não enxergo uma saída. E aí o cavalo diz para ele, você consegue enxergar seu próximo passo? E aí o menino diz sim. Ele fala, então faz apenas isso. E eu acho que é uma grande metáfora para tudo que a gente vive na vida, ainda mais quando a gente fala de transição de carreira, a gente fica vivenciando, sofrendo pelo futuro, quão longo é o nosso caminho, aonde que vai estar a saída, mas a resposta está exatamente ali em cada passo que a gente dá. Então, ouvir você hoje aqui, Alexandra, me lembrou dessas coisas que eu queria compartilhar também. Então vamos lá. A Patrícia contou um pouquinho de quem é a Carol Morandi, né? Sou advogada, formada pela USP, tenho um LLM em arbitragem, minha carreira dentro do direito sempre foi em arbitragem.
e um pouco mais de 2 anos e meio atrás me juntei aqui ao time da Lawrence Simons. E a Lawrence é uma boutique britânica especializada no recrutamento de advogados. Somos todos advogados recrutando advogados. Então, eu mesma recalculei muito a minha rota, acho que por isso que eu pensei no tema aqui para falar com vocês hoje, ser recalculando a rota, os desafios de seguir um novo caminho na carreira jurídica. E a gente vai conversar sobre possibilidades ainda hoje, mas acho que a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é assim: é normal se sentir perdido, às vezes não saber que caminho seguir, é normal sentir medo de mudar. Por mais preparado que você esteja, você nunca vai ter certeza da mudança. É importante pesquisar, refletir, fazer prós, contras, arriscar, mas o novo assusta porque a gente nunca vai ter essa certeza, né? E eu falo para todos os meus candidatos na Lawrence Times que, como Headhunter, eu acho que eu sou uma vendedora de sonhos. Só que os sonhos não são meus. A escolha é de cada um. Então, acho que a ideia hoje dessa conversa a gente falar sobre as possibilidades dentro do mundo jurídico, algumas transições, mudanças, pedágios, enfim, mas cada um tem que seguir o seu próprio caminho, né? Do jeito que eu estruturei, só para a gente organizar aqui, primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho de quais são os principais caminhos ou os tradicionais caminhos que a gente tem na carreira jurídica. E aí depois eu vou falar para vocês sobre esse recalculando a rota. Em primeiro lugar, quais são as mudanças mais comuns que a gente vê aqui na Lawrence Simons, no mercado jurídico? Quais são os custos que essa mudança tem? E como a gente se torna mais competitivo, mais bem preparado também nessas mudanças? Como a gente está no mês da mulher da ASP, vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre a recolocação profissional pós-maternidade também, ou das mulheres, né, no mercado de trabalho. E no final vou fugir um pouquinho aqui da rota e falar para áreas além do direito, né? Até tomando eu mesma como exemplo disso, mas contando como a gente pode expandir. Então, em primeiro lugar, né, quando a gente fala de carreira jurídica, o direito abre um leque muito grande de possibilidades. Na São Francisco, na São Fran, a gente fala que a gente forma de tudo, inclusive advogados. Eu entrei para essa estatística. Mas, às vezes, a gente vê pessoas, igual a Alexandra falou, acho que 20%, se eu me lembro bem, das pessoas são apaixonadas pelos que fazem, nascem sabendo que vão querer seguir. O direito, eu acho que talvez seja uma das profissões que tem os mais perdidos, que não sabem, mas gostam de ler e aí acham que vão se identificar com o direito, ou gostavam de assistir Law and Order e falam, poxa, acho que eu vou gostar de trabalhar num tribunal, ou as pessoas que querem mudar o mundo. Eu mesma achava que eu queria mudar o mundo, fazer a diferença. Então, acho que o direito tem um funil bem, bem grande quando as pessoas entram na faculdade, né? Mas, independente desse leque enorme de possibilidades, Oi, Alessandra, deixa eu aproveitar então que ela caiu e eu quero fazer uma perguntinha, então, vamos aqui. Quando você fala para nós aqui que 20% das pessoas elas atuam nessa área da paixão, como que é lidar com uma mudança ou um planejamento, um live design dessa pessoa que, embora ela esteja apaixonada pelo que ela faça, mas mesmo assim ela se coloca em posição de mudança? Assim, eu acho que o grande ponto do life design é você descobrir quais são, né, o que está te movendo agora e o que faz sentido para a sua vida. O life design, ele pensa na carreira como uma parte importante da sua vida. Você não tem que projetar a sua carreira, você projeta a sua vida e a sua carreira é uma parte dela. Então, quando ela tem que estar em linha com quem você quer ser. Tem uma crença que a gente desconstrói no life design, que eu brinco muito, né? A gente escuta sempre, o que você quer ser quando crescer? Né? E a gente está sempre querendo ser alguma coisa, mas a gente já é alguma coisa. Então, no que eu quero crescer enquanto eu estou sendo? E esse tipo de reenquadramento de pergunta é o trabalho de design, né? Então, o design, seja de produto, de serviço e de life design, é você olhar aquilo com outro olhar, porque aí você consegue ter inovação. A inovação vem disso, de perguntas. Então, fazer as perguntas para que você tenha reflexões e tenha um outro olhar, por exemplo, eu não quero
o que eu quero ser quando crescer. Eu queria ser diretora de RH. Não, o que eu quero, no que eu quero crescer? Eu quero crescer nisso, nisso e nisso. Então, estou me inspirando. Então, é esse tipo, e quando fala de paixão, 20% da população, isso é só um dado para dar um pouco de conforto para aquelas pessoas que estão ali em busca, que chegam muitas para mim, queria descobrir o meu propósito. Eu falei, eu não posso te ajudar, porque eu quero, qual é o seu propósito agora? Né? E eu acredito muito nessa dinâmica da vida. Né? Então, obviamente, o life design não é um processo de coaching, ele é um processo ágil. Então, a gente, em 5 semanas, em 5 encontros, resolve uma questão. Né? Então, não é sobre propósito, é sobre propósito do agora, né? Que funciona melhor. Voltei. Carol, Gente, meu computador inteiro travou. Eu não sei nem aonde pronto. eu tô aqui falando. Eu acho que eu estava começando a falar sobre as carreiras, as principais tradicionais carreiras, certo? Desculpa, eu tive que desligar aqui porque travou tudo. Mas vamos lá. Acontece, nessa nossa era de tecnologia, isso é o que mais acontece. E obrigada por ter retornado. Imagina, imagina. Então vamos lá. A gente, se a gente pensar nas três principais ou as três tradicionais carreiras dentro do direito, a gente pensa primeiro na carreira pública, então são os concursos em geral. Juízes, promotores, defensores, diplomatas e por aí vai, né? Quando a gente pensa em prós dessa carreira, a gente pode retribuir um pouco para a sociedade. Geralmente são profissões que têm um impacto social do lado da pessoa que está trilhando essa carreira tem uma estabilidade de ser concursada, tem uma segurança. Como contras, outros pontos para ponderar. A gente tem menos controle sobre o aparato público. Então, pessoas com um perfil muito empreendedor, que querem mudar a organização, não vão encontrar isso na carreira pública. A gente tem longos anos de estudo pela frente também, os concurseiros bem sabem como é difícil essa jornada, às vezes estudar sem ter um prazo definido para uma prova. Eu gosto de dizer, porque eu mesmo já pensei em ser juíza quando entrei na faculdade, nessa de querer mudar o mundo, mas eu acho que a carreira pública traz um certo enraizamento. Você passou num concurso estadual, você vai ficar naquele estado. Então, eu acho que tem também esses pontos para serem ponderados. Além da carreira pública, a gente tem a carreira privada, que se divide em dois. Tanto a carreira em escritórios de advocacia, quanto a carreira em empresa. E aqui, gente, a gente fala de profissionais com perfis muito diferentes. Então, se a gente fala em escritório de advocacia, o advogado é contratado para assessorar o cliente nas mais diversas áreas. Então, civil, tributário, trabalhista, societário, e o advogado dentro do escritório, ele é a força de trabalho, ele é o lucro. Quanto mais horas ele trabalha, mais ele fatura, mais dinheiro ele traz para o escritório. E aí, se a gente pensa em escritório, quais são essas opções? A gente tem, em linha geral, os escritórios boutiques, que são especializados em determinada área, e a gente tem os escritórios full service, que já oferecem diversas áreas dentro do direito. Mesmo os full service, eles podem ser escritórios de pequeno, médio e grande porte. Temos também os escritórios internacionais, que pelo AB tem alguma restrição para atuar aqui no Brasil, mas a gente tem a presença deles também aqui. Quando a gente fala de empresa, por que o perfil muda? Porque o advogado, ele é um parceiro de negócios. Antigamente, muito se falava como advogado in-house, né, que a gente chama, ser um administrador, gestor de escritório externo. Esse não é o perfil mais que a gente busca, o que a gente vê nos departamentos jurídicos. O advogado é um business partner dessas empresas, mas ele está no back-office. Ele também é um custo. Então, diferente do escritório, em que o que ele está trabalhando ele vai faturar e vai aumentar o resultado, vai melhorar o resultado do escritório, na empresa ele está gerando um custo. E para ele não ser visto como um custo e como alguém que só fala não, o perfil desse advogado mudou ao longo dos anos. Para ser realmente um parceiro do negócio, para viabilizar as soluções, ser um importante aliado na tomada das decisões estratégicas da empresa. Então, o advogado de empresa, ele tem que ter um apetite ao risco, ele tem que entender o setor que ele atua, quais são os impactos dos acontecimentos econômicos naquele setor, como navegar dentro dos limites legais, formas mais eficientes da tomada da decisão. Ele precisa ter esse olhar negocial, ele precisa saber se comunicar com as diferentes áreas da empresa. Se é uma empresa da área de indústria, ele precisa ir na planta e conseguir falar com a pessoa da planta. Não adianta ele vir falar de pacta sunt servanda.
ninguém vai saber o que é isso. Então, é um perfil muito diferente. Quando eu for falar das transições, eu vou abordar um pouco mais isso com vocês também. Então, se eu falar que são 3 carreiras mais tradicionais, a gente tem a carreira pública, né, os concursos, a privada, escritórios e empresas, e a academia, que é a pessoa que escolhe seguir um mestrado, um doutorado, se dedicar à docência, à pesquisa, fazer doutrina. A gente vê alguns desdobramentos hoje possível para quem segue a carreira acadêmica, como desenvolver uma carreira como parecerista, por exemplo, puxando uma sardinha para a minha área dentro do direito, na arbitragem. Muitas vezes a gente tem disputas muito técnicas e as partes envolvidas, e empresas escolhem alguém mais técnico, que se aprofundou, estudou aquele assunto para decidir a disputa também. E aí, eu posso, dentro dessas carreiras, escolher um caminho mais tradicional. Então, se eu escolhi dentro da carreira pública, vou ficar estudando, vou ser assessor de um juiz, de um desembargador, do Ministério Público, até passar num concurso. Eu vou fazer uma carreira acadêmica com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou eu vou fazer dentro da iniciativa privada um caminho assim, se eu estou em escritório, eu vou crescer de estagiário a júnior, pleno, sênior, sócio. Se eu estou em empresa, júnior, pleno, sênior, coordenador ou especialista, diretor jurídico, eventualmente um vice-presidente jurídico, dependendo da estrutura da empresa. E se eu quiser mudar minha rota no meio do caminho, o que eu faço? Primeiro passo, se informar. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente acha que o mundo do outro é melhor, a gente acha que parece mais interessante. Então, assim, autoconhecimento primeiro e informação. E aí, aonde que eu vou me informar? Você tem que entender o dia a dia, o perfil do profissional, o perfil de trabalho, fazer um quadrinho de vantagens e desvantagens e buscar essas informações com alguém que trabalhe nessa posição que você tem interesse, com alguém que já fez essa transição, com alguém que recruta, né, para as posições diferentes também. Quais são as mudanças que na Lawrence Times a gente mais vê, ou que a gente é mais acessado para fazer, né? Primeiro lugar, escritório para empresa. Então, é um advogado que passou a carreira dele inteira em escritório de advocacia e aí decide que quer integrar um departamento jurídico. Seja porque chegou naquele limite de sênior para sócio e aí ele não tem aquele perfil tão comercial de trazer clientes, ou até um pouco antes, que ele acha que vai ter um pouco mais de controle sobre a rotina dele, na perspectiva do cliente, ter um escritório trabalhando para ele. Um outro motivo que a gente vê bastante as pessoas procurando é a possibilidade de você participar de projetos do início ao fim. O escritório é contratado para uma questão pontual. Dentro da empresa, você veste uma camisa, você atua de forma mais multidisciplinar. Outra mudança que a gente vê bastante é alguém que queria seguir a carreira pública e acaba seguindo a carreira e acaba querendo mudar para a carreira privada. Então, está estudando, está trabalhando com um juiz, um desembargador, e aí se frustra por algum motivo e quer mudar para escritório. Então, assim, às vezes a falta de perspectiva de passar num concurso, ou às vezes a falta da rotina dinâmica de um advogado. Temos que falar que às vezes a própria ineficiência do Estado acaba sendo um fator que desestimula as pessoas a seguirem nessa carreira. E outra mudança que a gente vê, com menos frequência, mas a gente vê também, são pessoas que querem continuar nos escritórios que elas estão ou no ambiente corporativo, mas elas querem mudar de área dentro do direito. Então, cansaram de fazer disputa e querem trabalhar com societário, cansaram do societário dia a dia e querem participar em mais transações de M&A, mercado de capitais. Enfim, essas são as 3 principais mudanças que a gente vê. Se o primeiro passo é você se informar sobre a nova área que você quer seguir, eu acho que o segundo passo é entender e aceitar que toda mudança vai ter um pedágio. Toda vez que você recalcula a rota, quando você erra o caminho no Waze e ele começa a recalcular, às vezes você vai demorar mais tempo para você chegar no destino final. Às vezes você pode pegar uma rodovia pedagiada, se você estava fugindo dos pedágios. Você vai chegar, mas vai ser por outro caminho. Então, entender, aceitar e estar ok que vão ter esses pedágios pelo caminho.
Quais são os pedágios ou as principais dificuldades? Eu vou sempre seguir aquela ordem que eu falei para vocês, escritório para empresa, para facilitar a compreensão. Então, quando a gente fala de uma mudança de um advogado de escritório para um departamento jurídico de empresa, a primeira coisa que você tem que saber e entender é que o plano de carreira e a remuneração são diferentes. O crescimento não é na mesma velocidade. Via de regra, os bônus nas empresas são menos agressivos do que na maior parte dos escritórios também. Às vezes o escritório tem um regime associado, você entra no quadro social e você recebe a remuneração líquida. Entrando numa empresa, você vai ser seletista, então tem os benefícios de ser CLT, mas tem os descontos também por ser CLT. Ao mesmo tempo, por que o crescimento é em outro ritmo? Porque na maior parte das vezes, um escritório tem vários sócios, tem vários jeitos de você crescer. Na maior parte das vezes, as empresas têm um diretor jurídico. Se as empresas têm mais de um diretor jurídico, cada um é de uma área e reportam para um VP. Então, não tem como subir um degrauzinho cada ano. Eu brinco que às vezes os escritórios têm um plano de carreira tão estruturado, Júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, parece a escadaria do Rock Balboa, e nas empresas não é assim. Quando você tem, se você vem de um ritmo de escritório que todo ano você tem uma promoção, você sobe um degrauzinho, na empresa você tem que saber que é outra forma. Uma outra dificuldade, um outro ponto também é que o perfil de business partner que eu comentei com vocês nem sempre está presente no advogado de escritório. Quando você trabalha no escritório, você está representando diversos clientes em questões técnicas e pontuais, ao passo que na empresa é aquele perfil que eu falei com vocês, conversar com as diferentes áreas de negócio, seja o RH, o financeiro, conversar com o marketing. E às vezes as empresas preferem alguém que venha do mesmo, já de uma cultura empresarial, às vezes dependendo da especialidade da empresa, que venha do mesmo segmento, então uma empresa de energia, uma pessoa que já entenda desse mercado regulado de energia. Então pode ser um obstáculo ou um outro fator que vai em consideração na hora dessa mudança. Da carreira pública para privada, quais são os principais pedágios que a gente vê? Eu preciso falar que existe um preconceito. Quando a pessoa está estudando há muitos anos, está focada na carreira pública e vai mudar, existe um preconceito da iniciativa privada. E por que esse preconceito? Pelo ritmo de trabalho. Às vezes as pessoas acham que o profissional não vai dar conta, sendo que, na verdade, o profissional que às vezes trabalha com um juiz e tem uma jornada dupla, trabalhando no gabinete e estudando em casa, trabalha tanto quanto um advogado de escritório, mas é um dos obstáculos que se enfrenta, sim. E não só pelo ritmo de trabalho, mas também porque você vai mudar de lado da mesa. Quando você está assessorando um juiz ou um desembargador, você vai decidir quem está certo e quem está errado. Você não tem que convencer ninguém a nada. Quando você está no escritório, você tem que convencer o juiz que o seu cliente tem razão. Então, é ultrapassar esse obstáculo de que você não consegue ser convincente. E também atendimento a clientes. É muito difícil você ter o cliente no seu pet cobrando, independente do horário. É uma outra forma de se trabalhar. E, por fim, quando a gente pensa na terceira transição de mudar de área dentro do direito, então, por exemplo, eu sempre fui uma advogada de arbitragem, agora eu quero fazer M&A, qual que é o principal obstáculo? A experiência prática. Ainda que eu faça cursos de M&A, tenha ido a palestras, eventos, eu não tenho o trato do dia a dia. Então, quando a gente fala em recalcular a rota nessas três áreas, os principais obstáculos ou os caminhos que vão alongar o nosso objetivo são esses. Mas aí significa que eu não possa fazer essa mudança? Não. Significa que os pedágios que eu vou ter que pagar no caminho são, por exemplo, o enquadramento em um nível mais júnior, aceitar que às vezes eu vou ter que dar um passo para trás para aprender uma função e depois me desenvolver. Quando eu vou para um enquadramento mais júnior do que a minha experiência de fato, eu vou ter que pagar um pedágio salarial. Então, é muito do que a Alexandra falou também. Mudar, dar esse certo medo, mas você tem que ter a possibilidade de mudar, se planejar financeiramente para conseguir arcar com essa mudança. E uma outra dificuldade é de encontrar uma oportunidade. Você tem que encontrar do outro lado
Então, se você está indo para uma empresa, você tem que encontrar um gestor que esteja disposto a investir em alguém que vai ter uma curva de aprendizado pela frente. Né? Eu acho que o perfil da pessoa, vou falar dos skills daqui a pouco, mas o perfil da pessoa diz muito se ela vai ter uma curva de aprendizado mais rápida ou mais lenta, mas você tem que ter alguém disposto a investir. E aí é um pouco de oportunidade, um pouco de buscar ir atrás e de sorte também no longo desse caminho. Mas vamos lá, eu quero mudar, eu decidi, estou disposto a pagar alguns pedágios. Como que eu faço para ser mais competitivo nessa transição? Como eu otimizo a minha rota para não demorar tanto assim? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que toda posição, em qualquer uma dessas três carreiras que eu comentei com vocês, ela tem as habilidades que você precisa para ocupar aquele cargo. E as habilidades não são só as técnicas, que a gente chamaria de hard skills, né? O que são os hard skills? O conhecimento técnico que a gente obtém por graduação na faculdade, por uma pós-graduação, por um curso, por um treinamento, na prática mesmo. Esses hard skills você pode. Então, eu quero mudar de área dentro do direito, eu vou fazer um curso dessa área. Mas você também tem os soft skills. E aí que também é um ponto-chave que vai ajudar muito nessa transição. O que são esses soft skills? São as habilidades da pessoa relacionadas ao comportamento e à personalidade dela. Então, por exemplo, habilidade de comunicação, trabalho em equipe, tomada de decisão, liderança, gestão de pessoas, inteligência emocional, pensamento crítico, gestão do tempo, criatividade, enfim, tudo isso que é relacionado à característica da pessoa. E elas podem ser desenvolvidas, assim, existem cursos, talvez a Alexandra possa falar até melhor que eu, mas existem cursos, existem livros, existem a própria experiência prática, né, também vai ajudar a desenvolver. Então, quando você está decidida a fazer essa transição, você tem que entender os hard e os soft skills que aquele novo desafio exige de você e traçar um plano de como você desenvolve eles para ter aptidão para ocupar essa nova posição. Então vamos lá. Voltando para aquela primeira ordem que eu falei para vocês. Eu quero mudar de escritório para empresa. A primeira coisa é que às vezes quando você trabalha num mercado muito técnico, você pode ter uma vantagem competitiva, porque às vezes a empresa precisa de alguém com conhecimento profundo numa área. Acho que o exemplo mais prático que eu posso dar são os mercados regulados. Então, energia, bancário, saúde, life science, são mercados que têm regulações próprias e às vezes eles têm posições de especialistas na empresa. E não importa muito o seu perfil comercial, negocial para a posição, e sim o seu conhecimento técnico. É uma vantagem nessa mudança. Agora, uma outra forma de você estar mais preparado e desenvolver essas habilidades são também cursos relacionados à gestão de negócios, à administração. Então, em vez de você fazer uma pós-graduação em direito do mercado dos capitais, de mercado de capitais, uma pós-graduação em direito administrativo, você faz uma pós em gestão de negócios, que não tem nada a ver com advogado, mas que você vai desenvolver um olhar mais amplo. Eu gosto muito do perfil do profissional de empresa que faz um MBA, por exemplo, ao invés de um LLM, né, que é mais focado na área jurídica. E um outro caminho que também pode facilitar essa transição são os secondments. O que são os secondments para quem não conhece? Muitas vezes as empresas não têm o headcount, que a gente chama, necessário para aumentar o time. Então, vamos supor, eu tenho um departamento jurídico com 5 pessoas, mas essas 5 pessoas não estão dando conta do volume de trabalho que a gente tem. E eu não tenho orçamento na minha área para contratar mais pessoas. Mas eu tenho dinheiro para contratar um escritório de advocacia. Você, então, contrata um advogado externo, que a gente chama de secondí. O secondí, ele pode vir de um escritório que você trabalha e fica alocado temporário ou integralmente na empresa por um período. A gente criou aqui, os sócios da Lawrence Simons criaram 3 anos atrás um escritório que chama Chazin e Mello Advogados, que recruta apenas
secundis para empresas, então a gente trabalha com mais de 50 empresas no mercado que falam para o Chazinho Mello, eu preciso de um advogado tributarista. E aí a gente procura esse profissional no mercado, entra no contrato social do escritório e fica alocado nessa empresa. Muitas vezes por tempo indeterminado, não é para só cobrir uma licença maternidade, por exemplo, mas por esse problema de orçamento. Muitas vezes eles são efetivados, e aí nessa efetivação que entra o que eu falei para vocês. É um período de teste desse advogado. E quando ele está testando dentro da empresa, ele acaba desenvolvendo na prática os soft skills necessários para essa mudança. Então, é sim uma forma da pessoa que quer fazer a transição de escritório para empresa se abrir a essas oportunidades, a essas formas de trabalho do advogado que não são convencionais. Ninguém pensa assim, quero desenvolver uma carreira em secondment, em projetos que às vezes eu não tenho a segurança de que são para sempre. Que é uma ilusão, porque não é porque você é contratado para sempre, uma posição permanente, que não vai permanecer lá para sempre, né? Então, assim, é uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade e é uma oportunidade da pessoa experimentar, ver se gosta, ver se adapta e conseguir também fazer essa transição. Falando, então, agora da transição de carreira pública para privada. Eu sou sempre muito transparente, vou falar para vocês que é difícil. Quando a gente recebe um currículo de alguém que está há 10 anos estudando para concurso e quer ir para escritório, é mais difícil alocar. Esse preconceito que a gente enfrenta é grande. É impossível? Não. Tem um amigo na minha sala que veio conversar comigo um ano e pouco atrás e a gente conseguiu fazer uma mudança super de sucesso. O que você precisa para isso? Você tem que se afastar daquele paradigma, estereótipo que as pessoas têm do concurseiro, de que a pessoa é só teórica e pouco prática. Então, você tem que pôr mais a mão na massa. Escritórios menores, que têm planos de carreiras mais flexíveis, às vezes estão mais dispostos a investir, porque o conhecimento técnico dessa pessoa, os hard skills ali do direito, essa pessoa tem muito, está estudando há quantos anos? Agora tem que entender se ela tem os soft skills que o escritório exige, né? Então, daquele lado argumentativo, da tomada de decisão, no caso, nem a tomada de decisão, né? Mas de representar um interesse, ser convincente, se adapta, gestão do tempo, porque é uma demanda diferente. E aí os escritórios que têm planos de carreiras mais flexíveis, não são aqueles degraus super estigmatizados, que a gente chama de lockstep, um degrauzinho por vez, eles tendem a ser mais abertos a esse tipo de profissional. Pensando que não é porque você entra lá que pode ficar para sempre, mas eles são uma porta de entrada para outras oportunidades dentro do universo de escritórios. E aí, também uma outra dica que eu dou é se manter sempre atualizado das tendências do mercado, participar dos eventos da área. Os eventos eles são legais por alguns motivos. Primeiro, porque você está sabendo os temas que estão sendo discutidos, não vão ser só a fonte de conhecimento, mas vão ser a fonte de você entender os temas e depois escolher se aprofundar neles. E também de conhecer as pessoas, de se expor. Então, em vez de você escolher, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado, que são mais acadêmicos, escolher fazer uma pós-graduação, que tem um olhar mais prático, que também mostra as dificuldades do dia a dia, que tem casos para você analisar, para desenvolver essas soft skills que o profissional concurseiro para o da iniciativa privada tem de diferente. Dentro da área do direito, se você quer fazer uma transição naquele terceiro passo, não tem muito jeito, assim. Primeiro você tem que desenvolver os hard skills. Aí a gente não tá falando só do soft. O soft skill você já pode ter da sua experiência profissional. Mas aí você tem que desenvolver os hard skills daquela nova posição. Se eu quero passar a atuar com M&A, eu tenho que fazer cursos de M&A. Eu tenho que participar de eventos de M&A, né? Se você tiver a possibilidade de trabalhar num escritório que seja full service, que é aqueles que eu falei que atendem várias áreas, tentar ver se você pode se envolver em alguns projetos também, junto com outra equipe. É sempre mais fácil você fazer uma transição num lugar em que já conhecem você, que já conhecem seu perfil e suas habilidades. Eu acho que, sim, em linhas gerais, é muita coisa para falar para vocês quando a gente pensa em recolocação profissional e transição de carreira, mas eu queria dar esse overview e estou super aberta também a responder perguntas depois. E aí eu queria falar também, né, seguindo aquela linha, sobre outros dois pontos. O primeiro, já que a gente está no mês da mulher da ASP, falar um pouco sobre a participação feminina no mercado de trabalho.
Ano passado, acho que todo mundo deve ter recebido o SMS da OAB pedindo para participar do censo. O SMS, o e-mail, o telegrama. E aí saiu o resultado do censo da OAB 2023. E 51,43% dos advogados são mulheres, então são advogadas. É a primeira vez que a proporção feminina ultrapassa a metade no censo da OAB. E se a gente pensa que em 1980 eram apenas 12% mulheres, foi um grande crescimento. 1980 parece que foi ontem, mas na verdade faz mais de 40 anos, né? Mas que bom ver que estamos avançando. Também achei, fazendo essa pesquisa, o raio-x do advogado em 2023, uma parceria da ProJuris com cálculo jurídico, que traz dados muito interessantes, que mostram uma retração da presença feminina, tanto em escritório de advocacia quanto em departamentos jurídicos. Essa retração da participação feminina. Então, em 2021, 40,8% da participação dos advogados em escritórios eram mulheres. Em 2023, 37%. Em empresas, em 2021 era de 51,7%, em 2023 de 49%. Não é uma super redução, mas é uma redução. E basta ser 1% ali para estar nessa estatística, né? Quando você é 1%, você é 100%, isso significa 100% para você. Ainda assim, o que tem de interessante, né? 49% atualmente das presenças em departamento jurídico são mulheres, 37% em escritórios. A gente vê muito mais mulher em departamento jurídico de escritório do que em escritório. Talvez uma previsibilidade maior, um controle maior da rotina, uma aceitação maior de perfil. Eu acho que eu vou falar com vocês que eu acho que talvez a mulher que se retira um pouco do mercado de trabalho para se dedicar aos filhos, às vezes fica um ano e meio, 2 anos fora, tem uma aceitação um pouco melhor em empresa do que escritório, e isso também pode ser um dos fatores que se reflete nesse resultado. Eu nem vou trazer para vocês, mas assim, convido vocês a abrirem rankings da Chambers, né, na análise, enfim, rankings de Leaders League. Quando vocês vão segmentar por áreas, tem muito mais homem do que mulher no topo. Muito. Falando de arbitragem de novo, outro dia eu estava falando num evento sobre diversidade feminina em arbitragem, e quando eu abri a Chambers, a primeira mulher brasileira ranqueada na Chambers em arbitragem estava no Band 4. Para quem não é familiarizado com o ranking da Chambers, a gente tem os líderes, depois a gente tem as faixas, que são os bands que eles chamam. Tem o 1 é o mais alto, depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4, depois vem o 5. A primeira mulher apareceu no Band 4, que é o 4. Então, quando a gente olha os rankings, isso fica mais evidente ainda, essa discrepância das mulheres realmente no topo ou não. E as mulheres, assim, são mães. E a maternidade tem um impacto, sim, na carreira das mulheres. Saiu uma reportagem esse mês no The Economist, a revista britânica, que enfatizava muito o quanto as mães lutam pelas suas carreiras. E aí ela trazia dados globais interessantes, que apenas 52% das mulheres entre 25 e 54 anos são empregadas no mundo. Um pouquinho mais da metade. 25, 54 é bem aquela fase que as pessoas começam a ter filhos, os filhos estão crescendo, e aí o ninho começa a ficar vazio, né? Mas 52%. Quando a gente pensa nos homens, globalmente, não só no direito e em outras áreas, nesse mesmo recorte etário, 95% está empregado. É um sacrifício muito maior das mulheres do que dos homens. E aí, o que a gente vê de políticas sendo criadas para mães em empresas, mesmo para pais, mais para mães, mais para pais? Licença maternidade estendida. Hoje em dia, grandes escritórios e grandes empresas aderem, né, a licença estendida de 6 meses. Alguns escritórios estão flexibilizando o home office ou uma jornada de trabalho reduzida até a criança completar 1 ano, 2 anos de vida. Isso também é bem legal para ajustar ao dia a dia da mãe. A licença paternidade estendida de 60 dias são em poucos escritórios, assim como a Matos Filho tem, por exemplo. Mas é importante se discutir isso, né? Não serem só os 5 dias legais ou 20 dias legais também.
Às vezes a gente vê também escritórios, principalmente os grandes, que são mais estruturados, tal, reduzindo, não impactando o bônus da profissional quando ela está em licença, então não impactando pelas horas não faturadas durante esse período, criando salas de amamentação para facilitar a transição de volta ao trabalho, pagando auxílio creche aí tanto para pais quanto para mães, quando tem filhos de até geralmente até eles completarem 6 anos, pagam auxílio creche também. Em empresas, a gente geralmente vê a licença maternidade, a gente vê licença paternidade de geralmente 20 dias, vê também muitas vezes o auxílio creche. Mas como acomodar aqueles casos que eu falei para você de mães que optaram por ficar fora do mercado? Né? Então, a mãe que, depois de ter um filho ou segundo filho, resolve ficar um ano fora do mercado e aí ela quer voltar. Nos escritórios grandes, de novo, você tem um plano de carreira que parece uma escadaria. É difícil você acomodar. Nos escritórios menores, você pode ter um pouco mais de flexibilidade. E nas empresas, a gente já tem visto um comportamento mais inclusivo nesse aspecto. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que se manter atualizado durante esse período. É possível fazer um curso EAD, por exemplo, em que você consegue adaptar a rotina das aulas ao horário da soneca do bebê, por exemplo. Então, você mostra que você se manteve atualizado, publica um artigo no Migalhas, no Jota. Às vezes, você conhece alguém que está escrevendo um livro. Na medida do possível, manter um networking, um contato com as pessoas da área. E quem sabe, assim, os escritórios não comecem a discutir na possibilidade de um plano de carreira paralelo. Seria muito interessante ver isso. Eu não vi nenhum escritório fazer ainda, mas um plano de carreira em que você pode até entrar atrás daqueles passos que a gente falou de dar para trás, mas que se você, pela sua experiência anterior, tiver com uma entrega acima daquele nível, você possa percorrer esse plano de carreira de forma mais acelerada. Seria uma alternativa interessante que poderia viabilizar a retomada das mulheres no mercado de trabalho. Estou falando muito, mas eu só queria concluir com vocês que o direito, como eu falei para vocês, que ele dá um leque muito grande de possibilidades, que não são para a gente falar que a gente forma de tudo, inclusive advogados. Quando a pessoa estuda direito, ela desenvolve hard skills que permitem que ela transite muito bem em outras áreas negociais, em contextos multidisciplinares. E soft skills muito interessantes para outras profissões também. Então, por exemplo, habilidade de comunicação, raciocínio crítico, tomada de decisão. E essas habilidades podem ser aproveitadas para outras carreiras, para além do direito também. Eu sou um exemplo aqui falando para vocês hoje, não vou falar sobre mim, mas eu migrei, né, da carreira jurídica na área de resolução de disputas e arbitragem para a área de recrutamento e seleção, né? Eu estou numa boutique especializada no recrutamento e seleção e a gente vê de advogados e a gente vê essa transição possível. A gente tem 21 presidentes do Brasil, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz, que foram advogados. Então tem muita gente que migra para a carreira política. A gente vê também jornalistas ou comentaristas que são advogados. Uma pessoa que está bem em alta nos últimos anos é a própria Gabriela Prioli, que é uma criminalista e começou comentando decisões, casos midiáticos dentro do direito penal e hoje comenta sobre diversos assuntos políticos, tem livro escrito. Dentro do próprio mercado financeiro, a gente vê advogados que às vezes até iniciaram no departamento jurídico de bancos, de gestoras, e acabaram migrando para a área, para o front office, que a gente chama de departamento jurídico. E um outro exemplo para vocês são os próprios conselhos de administração das empresas. Antigamente a gente não via advogado nos conselhos, eram só profissionais da economia, de administração, engenheiros. E hoje em dia a gente vê cada vez mais profissionais jurídicos ocupando posição nesses conselhos de administração. Porque essas pessoas conseguiram, principalmente os que já estão, né, em departamento jurídico de empresa há muito tempo, e desenvolvem essa habilidade negocial e o auxílio na tomada de decisão estratégica, eles entram também para o conselho, ocupando então cargos que antes a gente não via muito ocupados por advogados. Era isso que eu queria falar para vocês, um overview, tentando apresentar diversas possibilidades entre esse universo grande de temas para falar. E estou aberta aqui a responder perguntas e participar com vocês dessa troca aqui. Obrigada, doutora Carolina,
pelas palavras. A nossa área realmente, né? Você olhando para essa carreira jurídica, ela é muito rica, né? E a gente tem essa transição do privado para o público, do interno para o externo. E depois pode migrar para a área jurídica, pode ir para uma outra área também de negócios. É muito interessante isso. Mas nós não temos perguntas aqui. Eu gostaria, então, a gente pode pensar em 2 minutos de considerações finais de cada uma, pode ser assim? O que vocês acham? E aí a gente pode encerrar, já que não tem aqui. E agradeço mais uma vez aí pela palestra, a doutora Carolina e a doutora Alexandra também. Doutora Alexandra, quer falar os 2 minutinhos, por favor, de considerações finais? Claro. Bom, primeiro, doutora Alexandra, não faz parte, eu não estou nesse espectro. Pode me chamar de Alexandra. Eu sou psicóloga, o mercado jurídico, é, ele me, ele está em volta. Eu conheço algumas pessoas do mercado jurídico, a doutora Viviane Girardi é uma delas, é quem me conectou aqui com vocês por um trabalho de design. Tenho familiares, né, que são advogados e um irmão que trabalha muito forte, mas também não é um advogado, mas que tem uma interação muito forte com o mercado de arbitragem. E ouvindo a doutora Carolina, aí sim, doutora de fato, Carolina, falando um pouco sobre os caminhos de carreira dentro das diferentes esferas do direito, né, me fez pensar bastante nessa questão de como que eu consigo transitar, né, falar de hard skills, soft skills, enfim, esse mundo do hard skills e soft skills, que eu preciso desenvolver para onde, mas acho que o primeiro passo é o que eu tenho, que eu gosto, que eu faço bem, que é natural para mim, né? E isso ajuda muito a gente a ser feliz no trabalho, porque eu acho que a transição ela pode acontecer por vários motivos, né? Pode ser porque eu estou descontente com a minha remuneração, pode ser porque eu estou descontente com o meu ambiente, com o contexto que eu estou vivendo, pode ser porque eu estou satisfeito com a minha liderança direta. Tem muitas razões. E entender isso, acho que ajuda muito a gente a transitar com mais segurança. E quando eu falo segurança, não somente financeira, eu trouxe ali o capital financeiro como um capital importante para a longevidade, né? Que é uma das disciplinas que eu sigo estudando e gosto muito, e eu acho que que ele te dá liberdade para você fazer uma série de tomar uma série de decisões sem precisar, mas nem sempre eu vou ter todo o capital financeiro, eu nem sempre vou estar satisfeito com ele, mas o ponto principal é o que soft skills eu tenho e que hard skills eu tenho. E quando a gente fala de transição, às vezes fazer uma mudança, obviamente o mercado tem que te absorver, né? Que é um pouco do que a doutora Carolina estava falando. Poxa, é difícil sair de uma carreira pública para sentar numa carreira privada porque tem um estigma do funcionário, eu não lembro, usou um termo, como é que é? Concurseiro? Eu não lembro. Pode, né? Eu falei o Isso concurseiro, mesmo, O concurseiro. concurseiro, para abreviar o profissional que está estudando. E eu sou uma pessoa de recursos humanos que veio do mercado financeiro. A gente tinha uma área jurídica no Santander enorme. Na época era o doutor Laudísio, o VP dessa área. E sim, né, já contratei bastante advogado e sim tinha. Fala, poxa, vou tirar uma pessoa de uma carreira estável para trazer para uma empresa que eu preciso de resultado, de uma coisa que o cara vai ter que negociar internamente. Então, assim, não, o que que eu tenho? E às vezes é muito. O que que é natural para mim, né? Então, nesse lugar dos soft skills, que eu penso muito na questão daquele primeiro pedaço ali de aceitar e identificar quem eu sou, aonde eu estou, qual que é o meu contexto, o que que eu tenho aqui e o que que me energiza realmente. Porque às vezes a gente pode buscar uma transição e lá na frente falar, "Ai, não era bem isso." Eu almejava muito ser diretora de RH no mercado financeiro. Quando eu cheguei lá, eu dei não era bem isso, né? E aí eu acho, falando um pouco aqui, já que a gente está falando no mês da mulher,
eu já estou acostumada a ser a única mulher da mesa em muitos lugares, né? Então, assim, como que eu, o que eu preciso prototipar algumas, me testar o shadow, né? Buscar alguém que vai te mentorar. Eu gostei dessa, eu não sabia que existia esse second, né? Que é eu achei interessante, inclusive como uma solução de negócio, né? Do ponto de vista de RH, que também precisa brigar por headcount, orçamento, blá, blá, blá. Mas, do ponto de vista do design, para a gente prototipar carreiras futuras, o second é brilhante, né? Ou seja, eu posso ir ali me testar e me colocar em determinados lugares. Então, minhas considerações finais é autoconsciência, é o primeiro passo para a gente começar a pensar numa transição. Porque muitas vezes a gente só está insatisfeito porque a gente não está enxergando algumas coisas que a gente tem em mãos. E eu já vi muito isso acontecer nos projetos de design com os meus clientes, né? Tô com design, eu quero ir embora, vou aceitar a proposta, né? Cara, calma. Não precisa virar a mesa, usa a mesa para fazer o projeto, né? E é exatamente isso. É como é que eu uso o meu contexto para conseguir construir essa carreira. Então, fazer isso de uma forma protótipo e teste, sempre eu percebo que traz muito mais resultado. E aí você começa a criar narrativas, porque tem uma narrativa importante, né? A gente precisa saber o que que eu quero contar. Porque a hora que eu conto, eu engajo as pessoas. Isso chama pitch elevator. Acho, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas no mundo das startups isso é muito comum quando você vai fazer rodada de investimento. Você monta o teu pitch elevator. Para uma transição, você monta o seu pitch elevator também, para você ir prototipando conversas com pessoas específicas que vão te apresentar ou te abrir caminhos ou te dar oportunidades de aprendizado de soft e de hard skills, né? Então, eu acho que a narrativa, ela sempre é muito importante. Então, eu aprendi bastante aqui. Esse second dia é um assunto que eu vou depois querer conversar um pouco mais aí nos bastidores para saber como funciona. E obrigada a vocês, a ASP e a doutora Carolina, por me inserir nesse universo jurídico, que eu sempre, inclusive, eu falei um pouquinho antes da gente começar, eu falei, sempre achei advogado tão formal, e o mundo do design é o mundo da informalidade, de vamos, prototipa, testa, errei, acertei, tudo funciona. Então, obrigada pelo espaço, e estou aberta aí para questionamentos também, enfim, mas minha dica depois dessa aula sobre o mercado jurídico aí da doutora Carolina, autoconsciência e gestão da sua narrativa e das suas histórias, né? Histórias contam a nossa autobiografia é muito importante, é a primeira fase do design, né? Faz a sua autobiografia, quem é você e para onde você e no que você quer se desenvolver a partir do que você é, né? E do que você quer vir a ser lá na frente. Obrigada, Patrícia. Obrigada, doutora Carolina, doutora Patrícia, e doutora Carolina. Não, imagina, pode me chamar de Patrícia. Eu que agradeço, em nome da ASP, eu agradeço pela sua participação. Mas eu tenho dois comentários, na verdade. A Adriana Sueyoshi, eu acho que é isso. Ela só está só estou retornando ao mercado de trabalho após 10 anos, ausente devido a cuidados com os filhos, e percebo que se renovar e ter paciência é o caminho. Obrigada pelas dicas. Já a Simone Toledo Lânel, ela faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber, no caso da carreira como autônoma, para mudar para a carreira em empresa. Agora que estou com 50 anos, minha filha com 8 anos, que está ficando mais independente. Como fazer? Porque a questão da experiência que as empresas exigem e o tempo que eu tenho mas como expor isso para a empresa? Advogo desde 2021, mas parece que esse tempo não tem valor quando mando currículo para empresas. Esse é o questionamento da Simone. Ela não Eu direcionou, tá? Tá, Vocês posso ficam à falar uma vontade. coisa, Simone? Pode, deve. Simone, Simone, não é o currículo, esquece o seu currículo é super importante depois, né? Mandar currículo, eu não sei, a doutora Carolina depois me corrija se eu estiver muito errada. Mas
depois de um período fora do mercado, mas advogando, acho que quando eu falo de narrativa, é muito sobre isso. Quando a gente conta a nossa história e isso gera interesse, né? A gente conta, quando a gente constrói uma narrativa, não sei se todos aqui conhecem, mas existe um assunto chamado Jornada do Herói, Joseph Campbell. Joseph Campbell criou a Jornada do Herói. Todo filme, toda novela, todo episódio, tudo considera a Jornada do Herói, que é um pouco da jornada que eu contei ali quando eu falo da minha carreira. Quando eu contei da minha carreira ali, era para traduzir o que é quando a gente fala de uma narrativa. Eu saí do mercado executivo como diretora de RH e fui montar uma agência de publicidade com jovens. E fiquei 3 anos nessa, né? Então, como é que você volta para o mercado executivo depois? Né? Como é que o mercado vai te absorver? Quem é você para falar de metas e tal? Porque o diretor de RH ele vai falar sobre assuntos e ser guardião de valores, e enfim. Então você cria uma narrativa, e é uma narrativa que seja fidedigna à realidade, não é que a gente vai criar uma história, é botar a sua história dentro de uma jornada, que é a jornada do herói, que é o que te prende na série, que na hora que ela acaba faz você querer ver o próximo capítulo. E é isso que a gente fala sobre Pitch Elevator. A pessoa tem que querer entender qual é o teu próximo capítulo e querer viver o próximo capítulo com você. Então tem um pouco de marketing, sim, de publicidade, sim, mas de muita veracidade. Por isso que é toda aquela jornada até a gente chegar numa narrativa. Então, eu recomendo muito o olhar para a sua narrativa e construir ela, constrói, escreve, lê para alguém, elege pessoas que vão arbitrar também por você e fala, puta, eu não entendi isso. É um pitch elevator, o que você vai contar no elevador quando você estiver subindo com uma pessoa? Putz, então, é isso. Então, acho que narrativa inicial para um retorno ao que se quer é muito importante. Joseph Campbell, A Jornada do Herói. Pega o seu currículo e transforma ele numa jornada do herói. Esse período que você ficou fora tem muita coisa que aconteceu e que no currículo não está contando. A única coisa que eu discordo que a Alexandra falou é quando ela falou doutora Carolina, porque mal Carolina eu sou, porque quando me chama de Carolina alguma coisa está errada. E ainda mais o doutor, é Carol, é Ah, Carol. eu adoro, obrigada. Mas eu acho, Alexandra, que você trouxe uma perspectiva muito interessante, né? Eu acho que. E aí o que eu queria reforçar, como que chama a pessoa que fez a pergunta mesmo? Simone. 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 Com a Simone é o seguinte: Simone, o mundo corporativo, ele é cruel. E ele é competitivo, tem muita gente no mercado. E aí você tem que se colocar assim: eu estou competindo com quem? Com quem está nesse período que eu estou fora, eu trabalhando como autônoma, numa empresa no dia a dia. Significa que você não tem chance? Não, porque é o que a Alexandra falou. Neste período, você agregou outras coisas para sua história. Mas agora vamos nos colocar, a gente tem que se colocar no lugar do outro. No lugar de um RH de uma empresa que recebeu 500 currículos para uma vaga. A pessoa vai ter. Existem hoje, a inteligência artificial ajuda, mas atrapalha em algumas coisas também, né? Existem filtros. Fala, cara, eu não vou conseguir ler 500 currículos, porque o RH tem, além da vaga do jurídico, a de marketing, a de vendas, a de financeiro, põe filtros. E nesses filtros, às vezes, a pessoa que não tem referência exatamente quadradinha do jeito que eles querem, eles nem chegam a conhecer esse currículo. Então, às vezes, é muito difícil passar essa barreira inicial, né? Então, às vezes, quando ela pega um currículo ali, é uma indústria de alimentos, e eu pego alguém que está numa empresa de alimentos ou do agro, e alguém que está como autônomo, ela vai, por questão de tempo, preferir o outro. Então, eu acho que assim, é refletir um pouco sobre o que a Alexandra falou. Como eu faço para destacar a minha jornada de herói e falar que, por que, que eu, que não sou a escolha óbvia, ou a primeira escolha que eles vão fazer, por que, que eu posso ser a melhor? Para começar que você tem muita vontade de voltar. Esse período, qual foi a sua experiência que aquilo agregou? E aí você tem que se fazer ser ouvida. Para sua história, né, para sua narrativa de heroína chegar até eles, você tem que fazer essa narrativa ser ouvida. Então, assim, primeira coisa que eu falo, uma coisa bem prática, cara, o currículo, ele não é para ser disparado em massa. Quando eu recebo um e-mail, assim, que eu nem sou a destinatária, eu já sou destinatária oculta, a pessoa mandando em massa, um currículo completamente generalista, eu sei que não vai me encaixar para nada, não me chama a atenção. Então, assim, acho que
saber fazer um bom currículo. E cada currículo é para uma vaga diferente. Se eu estou vendo que é uma empresa do ramo alimentício e nesse período eu super atendi uma empresa de alimentos que não sei o quê, eu vou escrever um descritivo nas minhas. Então, advogada autônoma, atuando nas áreas civil, trabalhista e contratual, que são áreas generalistas para a empresa que são boas, atendendo principalmente clientes dos setores de tarará, de agro, alimentício, indústria. Então, assim, cada vaga que você vai se candidatar, na parte técnica, olha para o seu currículo e fala: se eu fosse recrutador e tivesse recebendo esse currículo, eu ia me selecionar? Se você não fosse selecionar, o recrutador que não vai. Então, assim, primeira coisa é se preparar para cada processo seletivo. Conseguiu chegar na fase da entrevista, aí é a hora de você brilhar. Aí é a hora de você mostrar o porquê que você está naquela posição. Estuda, você tem que estudar muito a empresa antes de uma entrevista. E aí você tem que mostrar como você pode contribuir para aquela empresa. Por que é você que tem que ser a pessoa escolhida, né? Mas a primeira barreira, que pelo que eu entendi, está me falando, Simone, é chegar nessa fase de ser ouvida. E aí, o que eu posso falar para você que pode te ajudar a eventualmente conseguir ultrapassar? Contato. Conhecer alguém que trabalha na empresa. E aí, não é stalkear, pelo amor de Deus, né? Tipo, você adicionando as pessoas no LinkedIn, encontrar no supermercado, não é isso. Mas são contatos com qualidade. Então, assim, esse que eu te falei, uma pós-graduação. Quando você vai numa pós-graduação, tem muita gente de empresa. Procurem pós-graduação que esteja mais voltada para o mundo de empresa. Às vezes é uma empresa de agro, faz um MBA no agronegócio, alguma coisa assim. É melhor o presencial do que o EAD, a distância nesses casos, porque você precisa encontrar as pessoas. Vai ter gente na sua sala que vai ouvir a sua história. Às vezes a vaga não é na empresa dele, mas ele tem um grupo de advogados que vão compartilhar uma vaga, ele vai conhecer alguém e ele vai indicar você. Vai falar: putz, tem uma pessoa que faz a pós comigo, tá buscando uma oportunidade corporativa e ela tem um perfil assim, assim, assado. Ou então, em eventos, participar de curso da ASP. Esse nosso é virtual, mas a ASP faz uma série de iniciativas presenciais. Então, assim, se buscar conhecer pessoas e mostrar que você tem o seu conhecimento, contar suas experiências, que isso pode te abrir portas para que te escutem e aí você possa ter essa oportunidade. Posso só fazer um complemento, porque esse assunto de ser feliz na vida profissional, eu descobri que esse é o meu propósito, depois de 44 anos. Então, quando a gente fala de currículo, vaga, achar a vaga, eu acredito sinceramente, e pela experiência que eu tenho desde 2020 com os clientes de design e com os workshops que a gente vem fazendo aí voluntariamente com pessoas que estão em busca que a gente mapear e ter clareza de quem são as pessoas que nos inspiram, oportunidades que a gente gostaria e entender que eu posso ter um primeiro trabalho que não é o meu trabalho fim, mas que está me levando para onde eu quero ir, também é importante. E aí a gente começa a criar esses protótipos e um advogado, na minha cabeça aqui, de não advogada. Assim como uma psicóloga, né, que eu não gosto de clinicar, não é o meu papel e no mundo, mas um advogado ele tem caminhos de fazer outras coisas, né, que não estar no mundo empresarial necessariamente. Ele pode ser um empreendedor de si, não precisa empreender, criar uma empresa, não, mas pode ser um empreendedor de si. Então, fazer pequenos movimentos. E às vezes a gente tem aquela ideia: não vou fazer esse trabalho, não faz sentido, né? Quando me chamaram para dar aula lá na Startse, eu estava num momento com agência, mas ainda empreendendo no mundo da publicidade. Eu falei: não, eu sou professora. Virei. Hoje eu sou também professora. Tá tudo certo. Aprendi a fazer aula. Então, assim, é sobre criar. E aí, nessas narrativas, quando eu falo da narrativa, não é fazer só uma venda, é fazer um olhar, inclusive para uma abordagem de um desconhecido, sim, né? Não é stalkear no LinkedIn, não é isso. Mas sim, você pode achar uma pessoa, um lugar que te interessa, mas com uma boa mensagem direcionada. Não, olá, estou em busca. Não é isso.
né? É, Não é o spread da informação, o currículo vai para todo mundo com uma mensagem, carta de apresentação, gente, né? Não é isso, mas sim, cara, eu vou prototipar conversas específicas com pessoas específicas, que fazem sentido e que eu tenho e quero ter uma troca, né? Não é sobre a razão. exatamente. Desculpe É, interromper, mas a palavra troca é o mais importante. Ninguém exato. gosta, gente. Ninguém gosta Não de é sentir que estão isso. pedindo para você, que estão dependendo de você. Eu acho que qualquer relacionamento que você tenha, qualquer âmbito da vida, mas aqui estamos falando do profissional, mas em qualquer relacionamento que você tenha, ninguém espera só dar para alguém. Então, assim, dar oportunidade, você tem que sentir que aquela pessoa agrega para você alguma coisa. Então, eu acho que o networking mais efetivo que você tem é mostrar como você pode enriquecer, como você pode contribuir, como você pode agregar. E aí aquela pessoa vai querer retribuir e abrir oportunidades. Então, só receber uma mensagem, qual que é meu currículo, adoraria trabalhar nessa empresa, a pessoa deve receber várias daquela. Então, assim, contribui com alguma coisa, ou a pessoa fez um post no LinkedIn e você leu e lembrou, igual eu falei para a Alexandra, assim, você me falando isso me lembrou o TEDx da Mila Monteiro. Então, assim, às vezes faz uma referência, cria um quebra-gelo. Eu acho que tem que ser com qualidade esse contato. E existem várias formas. Acho que quando a gente começa a pensar sobre isso e aonde a gente encontra essas pessoas, onde elas transitam, fazer um investimento realmente num curso, numa pós, em alguma coisa assim, para estar mais pronto e estar no lugar certo na hora certa. Não é destino isso, é Uhum. preparação. Exatamente. Gostei, não é Olha, destino, é preparação. é, Não é networking, não existe, são conexões genuínas, é isso que a são gente tem que conexões. Ótimo, né? A gente já vai levando isso para a vida. Eu preciso encerrar, né? Mas a beijo. gente poderia ficar aqui falando desse tema há horas a fio aqui e não tem fim. Gostaria mais uma vez, em nome da ASP, de agradecer a presença das nossas duas palestrantes de hoje, que foi assim excelente. Muito obrigada mesmo Eu pela agradeço. disponibilidade do tempo. Gostaria de aproveitar e fazer um convite a todas as pessoas que estão online, que o mês da mulher ainda continua. Então, amanhã a gente tem um evento, tema 1198, acesso à justiça e livre exercício da advocacia versus o uso predatório do sistema judiciário. Esse evento amanhã às 19 horas, ele é tanto presencial quanto também ele é online. Então, façam as inscrições de vocês. No dia 21 de março, teremos Desafios da Maternidade, Licença, Carreira e Adoção. Esse evento exclusivamente online. Semana que vem teremos, dia 25 de março, Lei Mariana Ferrer, Proteção à Vítima versus Restrição ao Direito de Defesa, também online. Dia 26 de março, Reforma Tributária e Advocacia, presencial e online. Dia 27 de março, a gente vai encerrar o nosso mês Mulher e o Direito, presencial e online. E eu conto com a presença de todos vocês. Acessem lá o site mesdamulher.asp.org.br, façam as inscrições. Doutora Carolina, doutora Alexandra, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço a todos que estão aqui também e uma boa noite. Muito Obrigada. obrigada, doutora Patrícia. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite.